Tá aberto, tá aberto. Expo Cannabis Brasil apresenta agora mais um painel internacional. Centro de Negócios e Inovação, Uruguai. Atualidades e oportunidades na indústria da cannabis. Bacharel em Ciência Política pela New Jersey University, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Mestre em Relações Internacionais, com especialização em Desenvolvimento Social e Econômico, da New School University, em Nova York, nos Estados Unidos. Convido agora com vocês, Martín Mercado. Graduado em Ciência Política pela EDULAR, graduado com louvor pela primeira geração da Escola de Governo do Parlamento Uruguaio, estudos em agronomia na UNSE, na Argentina, legislador departamental entre 95 e 2010, ex-secretário executivo do Corredor Bioceânico Central, ex-coordenador de Unidade de Desenvolvimento Econômico da Mercociudades, diretor no gabinete do município Canelones desde 2010, ocupando diversas responsabilidades na área financeira, captação de investimento, coordenação de políticas regionais com o Estado Central. Atualmente, diretor-geral do Controller. Com vocês, Luiz Garrido Mendes. Olá, Luiz. Graças. Especialista no Departamento de Promoção de Exportações do Uruguai, agência responsável pela promoção de exportações, investimentos e imagem do país. Experiência em assessoria em empresas uruguaias e estrangeiras de cânhamo e cannabis medicinal. Com vocês, Agustín Mimbacas. Olá, Agustín, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias pela participação, por essa conversa sobre as oportunidades atuais do Uruguai. E primeiro gostaria de agradecer à Expo Cannabis Brasil por nos ceder esse espaço e a possibilidade de comentar e conversar sobre os avanços dos últimos 10 anos de regulação no Uruguai. O Uruguai foi o primeiro país do mundo a legalizar em nível nacional o uso recreativo, medicinal e industrial da cannabis. Antes de falar sobre a indústria da cannabis, vou dar um contexto. Quais são os fatores que tornam o Uruguai em um país interessante para investir em qualquer tipo de indústria, não só da cannabis? Porque muitos fatores da proposta de valor impactam diretamente e porque muitas empresas estão querendo se instalar no Uruguai para produzir cannabis em suas diversas modalidades. Primeiro de tudo, a proposta de trabalhar no Uruguai se baseia em 3 pilares que as empresas buscam para se expandir para o exterior. Por um lado, buscam a confiabilidade. O Uruguai oferece certezas comprovadas pelo desempenho na economia, na estabilidade macroeconômica e social e também política. O crescimento econômico dos últimos anos, o fluxo do Brasil e tudo isso sustentado com classe mundial para as empresas desenvolverem seus negócios de forma simples. O Uruguai também oferece um ambiente para fazer negócios muito amigável com os estrangeiros. Então, essa é a primeira regra em relação a investimento financeiro. Não há necessidade de outras intervenções e também não há restrições a comprar dólares. E, por último, e não menos importante, o Uruguai tem amplos talentos e talentos disponíveis. E em relação à qualidade de vida, que é o que as empresas buscam,
um dos motivos também para os investidores, e Montevidéu foi considerada uma das melhores cidades para visitar na América Latina. O Uruguai, então, tem a combinação de três coisas que sustentam o nosso negócio, que é única na América Latina. Uma prova disso são vários casos de empresas, não só de cannabis, mas de alimentos, bebidas, indústria, serviços corporativos, que em escala maior ou menor têm uma presença no Uruguai e que estão crescendo, que estão estabelecendo suas bases logísticas no Uruguai. Isso tornou o Uruguai um país que tradicionalmente era importador, mas que nos últimos 20, 25 anos houve um crescimento enorme de exportação, serviços, fabricação e turismo. Além da confiança que o país oferece, o Uruguai constantemente se destaca na América Latina como um país com baixa corrupção, grande transparência, democracia e também mobilidades e liberdades sociais e civis. E por 10 anos consecutivos, o Uruguai tem o maior grau de investimento em qualquer tipo de indústria. Em um ambiente, um assunto não menos importante também, mas que envolve a todos, é o tema ambiental e a sustentabilidade. O Uruguai é um país com mais de 90% de geração elétrica a partir de fontes renováveis. Em resumo, para fazer negócios, abrir uma empresa no Uruguai para um brasileiro ou para um estrangeiro é um processo simples, não é preciso ter um escritório local, não há limitações para repatriação, o sistema é único em todo o país e o tratamento para estrangeiros e para uruguaios é o mesmo. Além disso, o Uruguai tem uma posição estratégica na América Latina e no mundo, pelo fuso horário, pelo acesso a diversos mercados na América Latina, infraestrutura que facilita o acesso em todos os mercados da região de maneira simples e multimodal. Um país que é signatário de vários acordos que facilita o comércio e para evitar a dupla tributação de serviços. Com os incentivos, os investidores estão muito que importa bastante aos investidores. Dependendo da indústria, o Uruguai oferece muitas oportunidades. Quem quer um hub logístico, por exemplo, nós temos aeroportos e portos, onde a mercadoria em trânsito não paga impostos, empresas que não pagam, de software que não pagam hospedagem, trading corporativo, empresas que querem se industrializar. No Uruguai é possível exportar e importar sem impostos e a lei que é vertical ou transversal em todos os setores, a lei de promoção de investimentos que assegura até 100% de exoneração em nível tributário. Então, são alguns detalhes do regime da promoção de investimentos, onde os indicadores indicam que mostram como deve ser essa tributação, além, claro, da geração de empregos, uso de energia limpa e etc. Além disso, o Uruguai também tem uma lei de parques científicos e industriais. 3 deles estão no departamento de Canelones, que nós representamos aqui na Expo Cannabis. E desde o Uruguai 21, nós apostamos nos investidores em qualquer etapa, na prospecção, na implementação no Uruguai e depois nas preocupações que podem ter depois de instalados para crescer. E esta conversa é relacionada à atualização. O Uruguai agora faz 10 anos basicamente, tem aí essa legalização da cannabis. Desde 2003,
2013, essa lei mãe que foi gerando cada vez mais oportunidades de negócios em toda a cadeia de valor, seja de cânhamo industrial ou de cannabis medicinal, oferecendo várias oportunidades de negócios para investidores brasileiros e estrangeiros em geral. Isto é realizado dentro de um marco de estabilidade política, social. É uma política de Estado, basicamente, como muitas que existem no Uruguai. Ou seja, não andamos para trás em questões normativas. O Uruguai tem uma sólida trajetória de indústrias conexas, como os agronegócios, cânhamo industrial, também para desenvolvimento de cannabis medicinal. Então, estamos em uma trajetória muito interessante nas indústrias. O Uruguai tem uma grande promoção nesse setor, no setor público, para facilitar esses processos e trabalhar de maneira conjunta para resolver os problemas e facilitar a vida das empresas e dos investidores. Temos mais de 100 empresas que fazem parte de um sistema inovador, muitas delas que têm uma vocação exportadora. Em 2018, o Uruguai importou para 15 países produtos de cânhamo industrial e de cannabis medicinal. E, claro, um assunto não menos importante é a sustentabilidade, porque o Uruguai é um país que gera energia a partir de fontes renováveis, reduz a sua pegada de carbono, em relação principalmente ao uso de energia, pode reduzir essa pegada e ser mais amigo do meio ambiente. No ecossistema produtivo, temos mais de 100 empresas, são números do final do ano passado. Temos aí de 70 produtores e 15 secadores, principalmente para produtos de flores. Temos 15 unidades de industrialização que estão aumentando e se expandindo, de acordo com uma normativa recente, depois disso, e 14 licenças de pesquisa e desenvolvimento. E é um sistema robusto e que gera cadeias de valor interessantes para uruguaios e estrangeiros. Em nível da cadeia de valor da cannabis medicinal, existem 12 empresas com licença para o cultivo, 15 para o condicionamento e depois na apresentação aí, na esquerda vocês vão ver as empresas para a industrialização, para gerar extratos e formulações, e à direita empresas que vendem produtos finais já registrados e que já estão em venda em nível nacional e internacional. Aqui é a cadeia de valor do cânhamo industrial, 58 empresas na área de cultivo, atualmente 3 na área de industrialização, mas como eu disse, essas empresas vão crescer mais e vão fornecer extratos isolados e produtos semelhantes, por exemplo, para o mercado brasileiro ou internacional. A origem dos investimentos é variada, desde a legalização. Mais de 100 milhões de dólares é uma estimativa conservadora e tem sido o principal motor da indústria no Uruguai, em que o objetivo principal das empresas é a exportação para mercados internacionais. Nesse sentido, a oferta exportável que o Uruguai tem para oferecer para o Brasil e para o mundo é bastante ampla. Então, aqui são apenas alguns exemplos do que há, tanto em nível de cânhamo industrial como da cannabis medicinal. E, atualmente, estes são os mercados a que nós já exportamos. Os principais são Portugal, Alemanha e Israel, para o industrial, República Tcheca, Suíça principalmente, Estados Unidos, recentemente Paraguai e também o Brasil, através da entrada de produtos em nível de flores, extratos e produtos finais. Aqui a evolução de 2019, desde quando foram registradas exportações significativas do setor, está aqui é de até 2022, mas em 2023 houve mais exportações ao mercado brasileiro, tanto de flores de CBD, de extratos também, isolados, e de produtos acabados. Em suma,
Há muitas oportunidades entre os dois países. Aqui são alguns países, não é uma lista exaustiva, mas há oportunidades para investir em projetos existentes no Uruguai, possibilidade de gerar associações estratégicas para o mercado brasileiro ou outros mercados fora da região, na Europa, Oceania, etc. O Uruguai, claro, é um fornecedor de produtos de cannabis medicinal e estamos desenvolvendo uma nova linha, principalmente em Canelones, é o potencial fornecimento de alimentos e bebidas com base em cânhamo. E isso vai ser discorrido. E eu gostaria de terminar falando que junto com o governo de Canelones, nós estamos desde 89 no país, 20 empresas uruguaias, indústria de bebidas, cosméticos, cânhamo industrial e também produtos medicinais. Nós temos um catálogo digital, se vocês podem escanear aí o QR Code para ver o perfil de todas as empresas que estão aqui na feira conosco, para visitar o stand deles e conversarem com eles. E, claro, nós lá do governo de Canelones estamos à disposição. Então, da minha parte é de vocês. Martim Mercado agora vai falar mais. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Martim. Eu gostaria de agradecer a Agostinho a oportunidade de estar aqui no Brasil e eu gostaria de fazer a parte mais difícil, explicar o que é Canelones, onde fica Canelones e por que Canelones está envolvido com esse tema. Bom, nós somos um governo subnacional, equivalente no Brasil a um estado, e estamos na área metropolitana de Montevidéu. A principal entrada aérea do país fica no nosso território. As principais rotas para o Brasil passam por nós também. Agora, as principais estradas. Agora, por que o governo de Canelones está decidindo trabalhar com o setor de cannabis e cânhamo? Por uma questão muito simples. A maior produção está no nosso departamento. Nós temos 197 hectares cultivados e 87 metros quadrados de produção fechada. É assim, então, que quando nós começamos a abordar a indústria departamental e o nosso orçamento foi no meio da pandemia. Isso, claro, com todos os países do mundo, nós temos que ser criativos na hora de fomentar novas indústrias. Nós queremos destacar que as indústrias de cannabis e cânhamo são todas pequenas e médias empresas. E é parte do trabalho principal que nós temos nos governos, especialmente nos subnacionais, fomentar as PMEs. Nós acreditamos no produto e nos seus derivados. Então, com a agência de desenvolvimento, aqui está sentada um companheiro de Canelones, que aí nós começamos a trabalhar no setor de forma transversal no governo de Canelones, implicava na área produtiva, área de desenvolvimento industrial e mais adiante trabalhar em conjunto com a área de controle e climatologia, e eu depois vou explicar o processo para vocês. Nós começamos a convocar mesas de discussão, mesas departamentais de produtores de cânhamo e de cannabis. Em conjunto com o governo nacional, nós começamos a olhar, nós trabalhamos em conjunto o governo departamental e o governo nacional. Eles estavam desde o princípio, estão participando com a questão da saúde pública, mas também com as empresas. Então, nós estamos abordando esse setor de cannabis medicinal e industrial de forma conjunta com o setor privado, o setor público local e o setor público nacional. E para nós, isso não é uma questão menor. Um país tão pequeno, um governo subnacional com o nacional, nós estamos com completas empresas, não 20 empresas no departamento, mas em todo o país. É uma aposta muito importante que estamos fazendo, não é a primeira vez que nós estamos no exterior juntos, nós estamos muito contentes de que o Brasil esteja dando esse passo para promover o setor e para trabalhar com o setor. Nós temos uma experiência também acumulada de muitos anos e um intercâmbio com o setor privado, o do governo e a academia. Para terminar minha parte, eu queria o que nós temos que destacar é que já são 10 anos da lei que regula a produção de cannabis no Uruguai
E para nós o mais importante, já que nós estamos falando de empresas, é esse processo estar aqui, porque começou por uma questão de direito, de saber o que se consumia e o que estava em cada consumo, e uma questão de saúde pública. Isso é o que nos mais orgulha, nos uruguaios, que na raiz desse trabalho de direitos nós estamos falando de um setor que tem uma perspectiva no futuro, se tem seus altos e baixos, trabalhando seriamente com a maior quantidade de atores possíveis, do governo nacional, governo departamental e das empresas. Esse intercâmbio que nós estamos fazendo e fazendo continuamente nos últimos, talvez, 3 anos que Canelone está participando. Então, nós acreditamos que no desenvolvimento das pequenas e médias empresas, especialmente agora que o Brasil está se juntando, se o Brasil está se juntando a esse setor, não é o menor para o Uruguai, não é menor para a América do Sul, nem para o mundo, com toda a implicação que o Brasil tem no contexto regional e internacional. É uma forma mais de fortalecer a região e o Mercosul, uma dimensão mais de trabalho em conjunto. E da minha parte, esses seriam os conceitos que eu queria deixar da área de desenvolvimento industrial, assim que vou passar para a palavra a Luiz Garrido, que vai entrar mais detalhe no produto que nós estamos oferecendo. Boa tarde. Gostaria de agradecer, como meus companheiros, a organização que nos convidou e nos permitiu estar aqui com vocês, a vocês por estarem participando e por estarem interessados de como está sendo desenvolvida a indústria do cânhamo na região e quais são as oportunidades e possibilidades para crescermos juntos. Porque, basicamente, a chegada do cânhamo para as nossas populações, como eu dizia, começou há mais ou menos 10 anos no Uruguai com a legalização, é algo que você tem que construir em cada região. É a única forma de nós podermos potencializar esse tipo de cultivo, de reconverter parte do nosso sistema produtivo de uma planta que nós fomos descobrindo que tem a capacidade de fazer uma produção circular em si mesma, com capacidade de aproveitar a totalidade do cultivo e a potencialidade que ele apresenta. Nesse sentido, em Canelones, já faz um tempo, um pouco mais de 1 ano, talvez 2, como tudo na região, o setor começou a passar por uma crise e alguns problemas na produção, e a partir daí nós nos pusemos em conjunto com o setor privado, trabalhando para ver quais eram as alternativas e opções que, com a legislação existente, nós poderíamos encontrar para melhorar os números e o potencial do setor. Uma delas, e esse foi o tema da elaboração de alimentos com base no cânhamo, aproveitando que o Ministério da Saúde Pública, o Governo Nacional, já havia autorizado a elaboração a partir de alguns componentes da planta, como o grão, por exemplo, a elaboração de proteínas, de óleos comestíveis, prensados a frio. E, bom, a partir de moer o grão, das farinhas e tudo mais. Então, esse foi o primeiro departamento, e até hoje é o único do governo do Uruguai que está habilitando alimentos baseados em cânhamo. Temos pastas, proteínas, temos massas, proteínas, as nozes de cânhamo, teremos óleos comestíveis, estamos trabalhando na elaboração de pães, massas e esse tipo de produtos. E a partir de aí, estamos trabalhando também muito de perto com as autoridades nacionais, no caso do gado também, na expansão do uso do cânhamo para o que é a produção e alimentação de animais. A outra linha de trabalho que nós estamos desenvolvendo é a questão do uso dos terpenos como aditivo alimentar em toda a elaboração culinária
Então, assim, nós estamos com bebidas com e sem álcool, então o uso do terpeno, mas também com a farinha, as massas, tudo que é panificação, os óleos, não necessariamente de cânhamo, mas com saborização, além do próprio. Então, proteína de alto rendimento para o mundo dos esportes, o uso de grãos. Também habilitamos a erva, que nesse caso inclui a possibilidade do uso do CBD na composição da erva mate, que é difícil que tenha um uruguaio que não tome erva mate, essa infusão. Então, assim, também se habilitou, em conjunto com a saúde pública, a inclusão de CBD, que também é um aspecto bastante novo, porque até agora no Código Alimentar o CBD não estava incluído. Se estava na parte do Ministério, como falamos com o Sérgio, era uma quantidade mínima, como suplementos dietéticos de alimentos para... Então, nós também descobrimos que a planta tinha muitos outros usos. Então, por exemplo, a questão das fibras têxteis era algo que historicamente estava no esquema de produção, mas também nos encontramos e vimos que era uma excelente fonte de fibra para alimentação animal. Tem uma utilização muito importante no mundo dos bioplásticos, porque estamos desenvolvendo, como região e como governo, temos a obrigação de começar a trabalhar no que é a questão da degradação de todo o material plástico que nós utilizamos hoje no nosso país, mas também na geração de painéis de madeira, de compensados, desse tipo de estrutura para construção. E a questão da utilização para a geração de energia. Por isso eu estava falando da circularidade da planta. Nós tiramos a flor para o CBD, tiramos os grãos, utilizamos os talhos para fibra têxtil, os caules para fibra têxtil e tudo que pode ficar da planta. A gente pretende trabalhar na geração de pellets para o uso de geração de pellets para o uso de geração de energia térmica e calefação. Então, isso nos dá uma utilidade integral de um cultivo que é um dos poucos que temos e que, historicamente, nós acompanhamos dos primeiros cultivos que a humanidade começou a utilizar. Já se escutava, eu estava escutando aqui o representante da Anvisa, o senhor Paulo Perfeito, quando dizia que a Anvisa pedia para estabelecer a regulação e pedir evidências científicas. Então, você não tem outra opção do que se perguntar quais foram as evidências científicas e em que se baseou a proibição, no caso do cânhamo. Uma planta que tem registros arqueológicos desde 10 mil anos atrás, acompanhando a humanidade. Quais são as evidências científicas que fizeram que, em 61, na Convenção do Tráfico de Entorpecentes, se incluísse o cânhamo industrial, sem THC, sem CBD, nessa proibição? Quais são as evidências científicas que hoje pretendem que se mostrem em um cultivo que tem 10 mil anos acompanhando a humanidade? Quais são as evidências científicas que se exigem para o trigo para validá-lo como alimento? Quando sabemos e estamos vivendo as consequências que tem o consumo do glúten em boa parte da nossa população. Quais são? Por que tratamos a um cultivo de uma maneira e a outro cultivo de outra forma? Por que esse estigma se instalou com essa força durante 60 anos? São perguntas que nós temos que nos fazer, sobre as que nós temos que trabalhar como comunidades, como países, para rompê-las, para vencê-las e para compreender que não tem nenhuma evidência científica. O que houve naquele momento foram interesses econômicos em bloquear o desenvolvimento de determinadas questões. E isso é o que nós temos que começar a analisar e ir vendo quais são
as travas e potenciais que tem o desenvolvimento. Nós estamos convencidos no Uruguai já há 10 anos, a partir da legalização, que esse é um caminho de alternativa e de complementação. Aqui a gente não vai mudar o mundo do trigo, da soja, plantando ou consumindo cânhamo, mas vamos a complementar, vamos dar alternativa às nossas populações para que tenham o direito a escolher com que eles querem se alimentar, com que eles querem se vestir e em que ecossistema, em que mundo querem viver. Isso é só o que nós queremos ir desenvolvendo e mais aproveitando os potenciais econômicos que o cânhamo tem e que em algum momento foram sendo restritos. Porque, claro, aqui nós também estamos vendo o que eu vou contar para vocês que na geração dos tabuleiros de madeira ou dos móveis, a resistência que tem aos insetos, a deterioração por insetos é muito maior do que em relação à madeira. A resistência ao fogo, que tem os painéis de cânhamo, é muito mais alta do que os de madeira. Então tem um conjunto, a fibras têxteis, eu estava falando ontem muito bem nessa sala, as vantagens que tem. Existe um conjunto de vantagens que a gente precisa começar a olhar e potencializar, que no caso do Uruguai não estão proibidas sua elaboração, sua industrialização, e que é necessário. E também nesse barro que temos da expectativa, tanto todos os membros, que os membros do Mercosul, em igualdade de condições sobre os produtos, isso não vai encontrar barreiras para a exportação e para o consumo no Brasil. E esperamos também que esse tipo de eventos possam gerar no Brasil a consciência sobre a necessidade de ir abrindo com todos os tempos e limitações que se entendam necessários por parte do sistema do Brasil, mas ir abrindo a possibilidade de gerar a elaboração, o cultivo e industrialização, porque é um mundo que se vê, e nós vemos as notícias internacionais, nós estamos marcando que em 2024 pode ser um ano em relação à Convenção das Nações Unidas, com alguma recomendação de retirar o cannabis da lista 1. Nós temos que preparar as nossas estruturas do nosso país para enfrentar esses desafios, porque senão vai passar como historicamente nos passou, que esse tipo de regulação, que esse tipo de decisão das Nações Unidas sempre tem um beneficiário que nunca está aqui no sul do mundo. Então, isso é chave. A gente está muito feliz de participar dessa Expo, de fazer parte da primeira Expo Cannabis aqui, desse primeiro avanço do Brasil nesse sentido, e não podemos baixar os braços nesse caminho. Decidimos seguir trabalhando. Então, eu tenho o último slide aqui. Nós estamos celebrando no Uruguai, no nosso departamento em Canelones, os 10 anos da aprovação da lei que despenalizou o cannabis no Uruguai, e vamos realizar essa Expo Cannabis Uruguai no nosso departamento no mês de dezembro. Então, coisas que vamos estar formalizando o convite a todos no final dessa jornada de hoje com a organização, mas vamos ter uma Expo com um entorno excepcional na praia, com algumas dezenas com milhares de metros quadrados, para isso com a exibição do que é empresa, cultivo e consumo. E acredito que isso vai ser muito interessante, que todos os que estão vinculados ao mundo da cannabis possam assistir, participar e ser um grão de areia a mais no desenvolvimento dessa indústria. Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta, ainda temos 15 minutos para conversar mais um pouco. Aí tem uma recomendação da FDA
Eu ouvi dizer que as Nações Unidas vão tirar cannabis da lista 1. Faz poucos dias circulou uma recomendação do FDA, Food and Drugs Administration dos Estados Unidos, dirigida aos Estados Unidos, ao Comitê Técnico da Convenção, recomendando passar o cannabis da lista 1 para a lista 3, o que abriria um horizonte de trabalho muito grande. São as substâncias permitidas com controles adicionais. Obrigado. As listas 1 e 2 são as proibidas, exceto para pesquisa médica. A 3 é permitida com outros controles e a 4 com as absolutamente inutilizáveis. Boa tarde, muito obrigado. Não falo muito bem espanhol, mas vou tentar. O Uruguai é um grande pioneiro. Tienes latino-americana, tipo, criar uma indústria latino-americana da cannabis, ou vocês pensam em concentrar, dentro do Uruguai? Dentro do Uruguai. América Latina, nós temos consciência do nosso tamanho e da nossa capacidade. Dificilmente devemos pretender em nos transformarmos em fornecedores na América Latina. Tem que ser uma indústria em expansão no continente para ter uma expansão no futuro. E vocês têm atualmente diálogo entre os países? No nosso caso, nós somos um governo estadual. Nós não temos capacidade de diálogo com outros países. Sempre temos contato entre cidades e outros governos. Nós integramos outras redes de governo onde algo que quer ser trabalhado não há uma decisão. Não sei se o Agostinho falou. O Agostinho fala a nível nacional. Então acho que ele... Não, só queria comentar que os diálogos há entre instituições pares que tratam de sementes ou ministérios semelhantes, onde são diálogos para compartilhar melhores práticas, mas não há uma institucionalidade. Mas sim, existem diálogos entre todos os países. Eu acho que também pelos níveis, no nível do governo, nós já trabalhamos junto com o setor privado. E isso faz parte dessa conscientização, porque não podemos nos esquecer que o governo nacional, o governo estadual, também estão lutando pela planta. E parte dessa estratégia é para cuidar não só da planta dentro do país, mas, como eu já dizia, tentar construir um ecossistema mais regional e, eventualmente, latino-americano. Obrigado. Não sei se disseram sobre as sementes como alimento e cânhamo. Eu lembro que a última vez que eu fui ao Uruguai, em 2020, havia muitas indústrias fazendo a parte medicinal para exportação para o Brasil. E, se não estou enganado,
a fiscalização das sementes e do cânhamo ainda havia no Uruguai para as indústrias. Sim, nós já temos alimentos permitidos do cânhamo, proteínas, farinhas, óleos comestíveis, as nozes. E tem indústrias aqui no Brasil com interesse de importar isso também? Sim, mas nós temos o mesmo problema com o óleo, porque tudo passa pela regulamentação ou pela autorização da Anvisa. E o tema alimento não era previsto especificamente, mas agora com os derivados de cannabis, agora precisamos do ok da Anvisa para nós conseguirmos realizar a exportação para o Brasil. Nesta feira, nós conversamos sobre algumas eventualidades de utilizar a norma ou a receita médica da proteína, basicamente para nós podermos entrar aqui no Brasil. Tá bem, obrigado. Boa tarde, senhores. Espero que vocês estejam bem. O meu espanhol também não é muito bom, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu gostaria de uma resposta sobre uma comparação. Nos últimos dias aqui, eu ouvi muito falar sobre Uruguai, Paraguai e o potencial do Brasil, potencial econômico no mercado canábico no Brasil. Então, com o conhecimento que o senhor tem, eu gostaria de saber a sua posição sobre os próximos anos do mercado canábico, onde nós podemos encontrar as melhores oportunidades, maior segurança. Porque o Brasil, nesse momento, passa por algumas dificuldades em relação à proibição e ao conservadorismo. Mas, nesse momento, o Uruguai e o Paraguai, eu não sou especialista no assunto, mas eu acho que também tem governos de direita agora, pelo menos no Brasil, e isso tem sido uma dificuldade em relação ao mercado canábico. Então, como esses países veem essa situação nos próximos anos? A indústria canábica é uma indústria em pleno desenvolvimento. E claro que existem essas incertezas, não sabemos se agora as possibilidades maiores estão com o cannabis medicinal ou o cânhamo industrial, mas eu acredito que os avanços que estamos fazendo é um impulso muito importante, existe sim uma oportunidade verdadeira. Existe um público e um mercado a se desenvolver. É um mercado que tem que lutar contra preconceitos para ver o cânhamo como proteína, como alimento, como um grão a mais. E nessa área nós vemos muito desenvolvimento. E o uso do cânhamo medicinal também para o setor têxtil, para bioplásticos, são desenvolvimentos que eu acredito que têm um futuro mais interessante e talvez menos dinâmico do que o cultivo de flores de CBD, que tem seus altos e baixos também em nível internacional. É só comparar os preços do ano passado para esse ano, não só no Uruguai, no mundo todo. O Uruguai está parte do mundo, então não é alheio aos mercados internacionais. E em relação a cannabis medicinal, temos que observar a indústria. É cannabis, mas é a indústria farmacêutica e tem processos de venda muito demorados, grandes, que exigem estudos de estabilidade, de segurança. Então,
hoje o movimento, em relação a isso, não é um sinal de alerta, mas devemos fazer um monitoramento constante e, à medida que haverá regulações em outros países que ainda não têm essa legalização hoje, ou a venda de produtos, tanto no Uruguai como no Paraguai, no Brasil futuramente, nós temos que estar preparados para esse momento. É um trabalho construtivo. Há muitas possibilidades de trabalho em todas as verticais, mas são processos longos. Pelo menos para mim é isso. Aproveitando o que o senhor disse, eu tive essa dúvida. Em Uruguai, las industrias farmacéuticas, ¿es necesario hacer estudos de seguridad das medicaciones o por estar recreativo liberado no es necesario? No, cada producto medicinal, y corríjanme por las dudas, tiene que tener su precisa propio ter registro. o seu próprio registro, não é só porque uma empresa tem uma licença para uso medicinal, pode vender outros produtos relacionados. Não, é preciso ter cada permissão correspondente. Eu não sei muito da normativa, mas é assim que funciona para qualquer produto farmacêutico. Atualmente, qual que é o principal desafio para o cânhamo e a cannabis no Uruguai? Yo creo que es el mismo que tenemos todos, el estigma de la planta que se instauró a partir da convenção alguns anos antes. Eu acho que o principal desafio está aqui, é o psicológico. É quebrar essas fronteiras e entender que porque uma pessoa, por comer um grão de cereal, não está consumindo droga. Isso é a chave para o potencial. E qual seria o desafio de desenvolver novas tecnologias para o setor industrial? Como desenvolver novas tecnologias, visto que não há específicas para cânhamo? Você tem que se adaptar, mas a primeira coisa é ver um pouquinho para a nossa história, olhar para trás e ver todos os usos do cânhamo 100 anos atrás. Analisar e ver que um dos principais motivos da proibição do cânhamo industrial foi uma concorrência com a indústria de papel. Ou, pelo menos, foi o início disso nos Estados Unidos. Mas nós temos um registro histórico, uma memória social do uso de materiais de construção e etc. Mas o desafio é ver essa história e ver como essas tecnologias e produções podem se adaptar no mundo tecnológico enorme que nós temos. Claro que nós não vamos usar as moedas que usávamos aí 150 anos atrás, mas com hoje, quais são as adaptações e a escala que podem surgir? Esses avanços tecnológicos também é impulsionado, incentivado pelo governo uruguaio, porque eu também lembro que o escritório de agropecuária em Ilha de las Brujas tinha pesquisa apoiada pelo governo. E essa parte industrial
tem também o apoio do governo ou só de investimentos particulares? Sim, há apoio do governo, porque repetimos que temos o Ministério de Agropecuária e para alguns governos estaduais, como San José, Maldonado, Canelones, tem feito pesquisa sobre o potencial da planta em cada território. E como a planta pode contribuir para o desenvolvimento industrial. Nós não podemos nos esquecer também que o Uruguai fez um processo industrial que foi um pouco demorado. Eu acho que demorou porque primeiro tinha que resolver um tema de saúde pública. E hoje nós estamos apoiando toda a indústria, da parte do governo. Então tem os nichos, Brasil, claro que é um nicho de mercado, embora seja grande, mas o mercado de cannabis e cânhamo não é gigante, para a região sim, mas tem que ter apoio do governo. O trabalho é em conjunto, da mesma forma que, como eu penso pessoalmente, que o trabalho pessoal de desestigmatizar o consumo e a saúde pública vai junto com o desenvolvimento. Então, à medida que vai descriminalizando esse consumo recreativo, também vamos vendo os benefícios industriais, porque há um grande consumo não psicoativo. Então, isso caminha de mãos dadas. O desenvolvimento social, de desestigmatização e também desestigmatizar a planta. Acabou o nosso tempo, não quero complicar aqui a organização. Mas se alguém mais está interessado, nós podemos continuar conversando aí no nosso stand. O que quer fora do Brasil, nessas indústrias? Tipo, existem brasileiros trabalhando nessas indústrias e como é que funciona esse processo? É difícil? Quais são as dicas? Sim, tem muitos investimentos no Uruguai, que tem capital brasileiro, e o processo para trabalhar no Uruguai é um processo que seria conseguir a residência para trabalhar legalmente, mas não teria nenhum tipo de especificidade para trabalhar na indústria do cânhamo. É como trabalhar em qualquer outro ramo. Só conseguir a residência no Uruguai e morar no Uruguai, basicamente isso. Não tem grandes obstáculos.